Pessoal, eu tô aqui com o Rodrigo Redka, ele aqui que comanda o canal Arte de Segundo, então você vai se inscrever no canal do Rodrigo para ficar por dentro de tudo sobre arte, estética, filosofia, cultura pop, tudo e muito mais. E vocês lembram que eu fiz uma enquete no Instagram um tempo atrás, perguntando aí para vocês que características que vocês atribuem a 4 carnavalescos, o que vocês mais observam no trabalho deles. Surgiu uma brincadeira interessante porque o Rodrigo, como fala de arte e é professor, só que eu passei o dever de casa para ele, peguei todas as características que vocês me passaram, mandei por e-mail e falei, Rodrigo, associa isso aí aos movimentos artísticos. Que carnavalesco tem mais a ver com cada movimento? Gostou da brincadeira? Gostei, eu adoro carnaval, eu não sou assim nenhum especialista, eu olho, admiro. Passou a ser a partir disso. Mas eu sou um admirador da arte, eu acho que sim, é uma expressão artística muito forte. Muita gente vem falar essas besteiras, carnaval é põe circo, é mero entretenimento, mas... A gente está aqui no centro de Sica, né, tem várias pinturas aqui. Exatamente, então, estamos aqui, o fundo que compõe aqui essa gravação é da artista Marcela Cantuária. Vocês vão conferir mais informações da obra dela, que é maravilhosa. Vamos deixar o link aqui na descrição. Vamos começar pelo Renato Lage. Aí eu vou citar aqui as características que vocês me passaram. Limpeza de formas, design, vanguarda, fácil leitura, grandeza e equilíbrio de formas. Isso tem a ver com que movimento, Rodrigo? Então, analisando só pelas características, eu não sabia quem era Renato Lage ainda, né? Como eu falei, eu sou um admirador superficial do carnaval. Então eu não sabia de nomes de carnavalescos. Pela lista que você me passou, eu já associei ele diretamente a um movimento chamado construtivismo, que é um movimento de vanguarda artística russa, no qual os artistas plásticos, eles gostavam de pegar e misturar vários materiais industriais para criar as suas obras de arte. Então eles tiravam aquela coisa de fazer um quadro simplesmente para pendurar na parede, bidimensional. Vladimir Tatlin, por exemplo, que era um artista construtivista, ele pegava tudo que vinha da indústria da época, porque ele achava que isso era um jeito de unir a população russa em torno de um ideal artístico. Então não era simplesmente um artista faz a arte, mas ele faz a arte junto com o proletariado, junto com o povo, unindo as pessoas em torno desse conceito. Eles eram muito baseados numa ideia de arte abstrata geométrica, ou seja, racionalidade, clareza, passar a mensagem diretamente para a população, era uma coisa muito clara no que queria. Por exemplo, ele foi criar um monumento à Terceira Internacional, no qual seria uma grande torre com quase o dobro do tamanho da Torre Eiffel, toda de aço e vidro, que teria lá um cubo, uma esfera e uma pirâmide que girariam em torno do tempo, uma marcaria o mês, uma marcaria o ano, uma marcaria os dias. Então é toda uma ideia de você integrar as artes em torno de uma ideia muito formal, utilizando materiais que mostrassem para as pessoas do que estava falando ali naquele momento. Maravilha, ó, você nunca mais vai assistir desfile do mesmo jeito, tá, gente? Essa é a grande lição desse vídeo aqui que está apenas começando. Pois é, e eu acho que também ele tem uma coisa que o pessoal chama ele de carnavalesco high-tech. É um rótulo. E isso era uma coisa que os construtivistas achavam muito maneira, a ideia de uma tecnologia, tirar a Rússia de um lugar feudal, ou seja, ultrapassado, e jogar ela para um lugar novo, tecnológico. Só que como o Lage ele não gosta desse rótulo high-tech, os construtivistas eles também não gostavam de ser considerados high-techs, futuristas. Eles achavam que isso era o fluxo natural das coisas e que a gente não deveria jogar tudo na mão das máquinas também, porque o ser humano era o foco central ali daquela construção. Então tinha ali uma questão de subjetividade muito forte, até espiritualidade, né? Entendi. Vamos para a próxima. Rosa Magalhães, que inclusive já teve uma exposição aqui no Centro Municipal Hélio de Sica. E aí, seguintes características, hein? Barroco, a que mais veio para mim no Instagram. Riqueza histórica, narrativa linear, temas inusitados, consciência de volume, detalhista, clássico, harmonia de cores e brasilidade. Daí já vem barroco, né? Mas daí eu fui estudar um pouco a Rosa Magalhães e eu vi que ela não é tão barroca assim. Ela traz elementos que são muito ligados ao barroco, né? Arabesco, muita riqueza, um luxo muito grande dentro do carnaval dela, só que o barroco é um movimento muito ligado à emotividade, à emoção, sabe? A entrega emocional. E eu não vejo isso tanto no trabalho da Rosa. Não é uma crítica, não estou falando que o trabalho dela não é emotivo, não é emocional, não é carregado desse amor, mas sim que o barroco ele é muito exagerado, ele é over. Sempre eu vi o barroco associado a essa palavra, exagero. Exato. E eu não vejo a Rosa como exagerada, porque ela é muito clássica. Ela traz uma coisa sisuda, sabe, pomposa, ela sabe da história, ela contextualiza tudo, ela conta uma história certinha. Então eu vejo a Rosa muito mais como uma artista maneirista, que é um meio termo entre o tradicional Renascimento
e o barroco que vem romper com essa lógica renascentista. Então eu acho que ela está bem aí, na união desses elementos, sabe? O maneirismo era um movimento que ele trazia muito do clássico, mas ele já começava a experimentar os exageros barrocos. Eu vi que, por exemplo, tem um artista chamado Agnolo Bronzino, que ele cria um quadro chamado Alegoria do Triunfo de Vênus, que é um quadro cheio de elementos alegóricos, no qual ele conta uma história, é tudo muito detalhista, tudo muito bonitinho, muito perfeito, mas já sai daquela coisa clássica, tradicional. E eu acho que a Rosa é muito nisso, que ela trabalha muito bem as alegorias para contar uma história, e é muito maneirismo isso, sabe? Então eu acho que ela faz referência a Adriana Varejão, os trabalhos dela, ela faz referência a Pablo Picasso, ela é professora, né? Então ela sabe como ninguém como conduzir uma história ali. Legal. Vamos agora para o Leandro Vieira, que foi o recordista aqui de características que vocês me mandaram. Vamos lá. Crítica histórica e social, contestação, resgate do carnaval antigo, tons pastéis, tradicional com cara nova, modernista, coragem, brasilidade, contemporaneidade, religiosidade e discurso que tem repercussão, fora da bolha do carnaval. Então, o Leandro, eu acho que ele tem uma coisa muito forte no social. É bem perceptível isso nos enredos que ele criou, de não simplesmente olhar a realidade e trazer essa realidade, mas sim trazer essa realidade com um caráter crítico muito forte. E aí a gente tem um movimento na história da arte que aconteceu no final do século XIX, discutindo o que foi a segunda revolução industrial, que é o realismo. No realismo, o artista ele olha para o mundo à sua volta e ele não simplesmente traz esse mundo retratado como uma câmera fotográfica. Ele traz agora esse mundo de uma maneira muito crítica. Ele começa a olhar que na sociedade existem prostitutas. E ele retrata essas prostitutas agora com um caráter crítico. O que é essa classe? Por que a gente marginaliza ela? Ele começa a olhar para o trabalhador e começa a trazer esse trabalhador não como uma coisa, uma engrenagem na sociedade, mas sim como um elemento central para a fundação dessa sociedade. Então já não é mais aquele olhar frio. Ele começa a olhar para essa sociedade com um caráter muito crítico, muito forte e muito relevante para discutir o que é essa própria sociedade. Acho que ficou muito marcado isso no Carnaval de 2019, com as questões políticas que ele traz. Isso é muito forte no realismo, sabe? Resgatar toda essa potência. Manet, Courbet, Millet, tudo isso. No final, todos esses artistas eles vão trazer esse viés social no seu trabalho, mostrando a realidade, mas uma realidade que ultrapassa qualquer superficialidade, ela se aprofunda. O que é essa realidade? Atualmente a gente tem o hiperrealismo, que é um movimento também que ele vai trazer uma realidade quase fotográfica no seu trabalho, só que não é só isso gratuitamente, é também discutir o que é o dia de hoje, o que é a nossa sociedade hoje. Essa arte que parece uma fotografia, mas não é uma fotografia, é uma pintura que parece uma fotografia. Dennis Patterson, por exemplo, ele mostra o mundo de uma maneira extremamente realista com as suas pinturas, mas é analítico, é crítico, é ácido às vezes, te joga uma verdade que às vezes você não quer ver. Eu acho que ele faz isso o tempo todo. Tanto que uma das justificativas para a perda, as poucas perdas de ponto que a Mangueira teve, foi que o cara falou que a Mangueira exagerou no tom de denúncia. Olha isso. Qual é o tom certo de denunciar? Se alguém souber, me fala, né? O problema não parece que o problema não é a realidade em si, o problema é você mostrar a realidade que está ali, né? Vamos fechar com o Paulo Barros, né? Vocês mandaram muita coisa aqui do Paulo Barros. Vamos começar aqui pela desconstrução do tradicional, experimental, uso de materiais inusitados. Vocês lembram que ele já fez alegoria com panela na Tijuca em 2005? Teve também aquela alegoria com cartas do baralho na Viradouro. Teve lata de tinta quando ele começou lá no Parasito Uti. Enfim, referências estrangeiras, inovação, composição com figura humana, enredos de fácil assimilação, consciência de espetáculo, surpresa e interação com o público. O Paulo Barros, ele é um típico artista pop. Na verdade, quando eu vi aquele caso, você colocou ali da questão da alegorias com figuras humanas, eu nem consegui olhar isso como uma alegoria com figuras humanas. Eu vi muito o trabalho do Andy Warhol com a Marilyn Monroe, por exemplo, no qual ele reproduz a imagem dela repetidas vezes para criar um conjunto. Tipo, não é só uma Marilyn que importa naquele trabalho, mas sim o conjunto massivo das imagens da Marilyn ali. Assim como o conjunto massivo de pessoas dentro de um carro alegórico criam aquela imagem, aquele movimento. Então não importa mais a personalidade única, mas sim essa massificação dessa imagem. Então eu vi ele muito pop quando ele pega, por exemplo, materiais tipo copinhos, lata, várias coisas do cotidiano das pessoas e cria sua obra. Porque dentro da pop art a gente tem um elemento muito forte que é a assemblagem, que é você pegar várias coisas do cotidiano e você criar uma obra a partir disso. Trazer coisas do mundo pop, que nem ele coloca lá personagem de filme, Star Wars, Fuga das Galinhas. O Michael Jackson.
Michael Jackson o tempo todo, isso é muito pop também, sabe? Então tem essa conversa e às vezes é feita de uma maneira que tem noção de que aquilo tem que ser fácil para ser consumido de maneira fácil, porque às vezes o público não é o mais elitizado, o mais intelectualizado de tudo. E a pop art, ela tem essa ideia também, que ela não quer só ser uma arte para uma elite intelectual que vai entender uma arte abstrata, mega conceitual dentro do museu, mas que às vezes é um público que não teve acesso à educação, às vezes é um público que não está ligado às vertentes artísticas contemporâneas, então ele faz uma arte que às vezes é mais assimilável para a massa, para o consumo popular. O Andy Warhol vai falar, por exemplo, que a Coca-Cola é uma obra de arte incrível, porque ela é consumível por todo mundo. O rico vai consumir a Coca-Cola e o pobre vai consumir a Coca-Cola do mesmo jeito, ela tem um gosto palatável que agrada a todos. E a pop, ela quer romper essas barreiras entre o que é erudito, o que é popular, quer ser acessível a todo mundo. E quando eu olhei o trabalho do Barros, eu falei, cara, ele é muito pop por milhões de motivos, os bons e os ruins às vezes, sabe? Beleza, então, ó, essa aula não foi gratuita não, tá? Você vai deixar o seu like aqui, o comentário, o que você achou dessa explicação do Rodrigo. Você vai lá no Arte de Segunda, vai se inscrever, porque eu vou fazer uma participação lá para comentar sobre algumas tendências do carnaval. Será que vai continuar com essa pegada mais politizada? Vamos fazer associação com carnavais antigos? Enfim, não posso revelar muito, porque senão vocês não assistem. Então, ó, fica de olho, porque eu vou aparecer lá também. Rodrigo, obrigado. Foi uma aula maravilhosa, que eu espero que você tenha gostado dessa brincadeira. Vejam arte, não fiquem simplesmente no discurso vazio de internet, simplesmente vendo coisas pelo computador, porque as pessoas elas vão passar as suas impressões sobre a arte e você tem que criar a sua própria impressão também. E o melhor jeito disso é visitando museus, exposições, galerias, estando presente no meio da arte. Então, beleza. Eu te vejo na próxima quarta-feira.